Valendo. Começamos a parte de corrente elétrica 2. O que nós temos nessa parte? Basicamente, uma análise sobre quando o valor da corrente varia. Porque o que nós vimos em corrente elétrica 1? Que o valor da corrente é constante ou quando você falar sobre média. Nessa aula, nós vamos falar sobre variável e também constante. Além de nós falarmos sobre propriedade gráfica, nós vamos resolver aí algumas ideias relacionadas à teoria, o que é corrente contínua, o que é corrente alternada. Resolveremos uma questão clássica adaptada da UFSC e assim vai, tá? Vamos lá. Seguinte, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a equação intitulada KIT, ou seja, corrente elétrica é carga por tempo, ela só pode ser usada se a corrente for constante ou média. Ok? Ok. Se eu tiver uma corrente variável, o que eu faço? Então é o seguinte, isso aqui é bem importante, porque aqui agora eu vou te ensinar a manha e a propriedade. Então vamos primeiro com a propriedade. Vamos imaginar que a corrente elétrica seja de um valor que eu goste, 8. Gosto do 8. Vamos arrumar esse 8 aqui, vai ficar mais bonito. 8. Bom, essa corrente está no sistema internacional, que é ampere. E o tempo aqui, ó, tem que tomar cuidado, hein? O tempo aqui está em segundos, tá? Vamos imaginar que eu estou analisando aqui no intervalo de tempo de 5 segundos. Nesse gráfico, pelo fato da corrente ser constante, dá para eu fazer por lógica. Se eu sei, né, eu posso te perguntar assim, qual é a quantidade de carga que atravessou uma seção transversal durante esses 5 segundos? O que eu sei? Que a quantidade de carga eu posso achar corrente vezes tempo. Isso quando o valor da corrente for sempre o mesmo, que é esse caso. Então ficaria tranquilo. Eu sei que a quantidade de carga é corrente que vale 8 e o tempo que vale 5. Ou seja, a quantidade de carga daria 40 coulombs. Aqui, turma, vale uma observação. Essa observação é importante. Qual observação? Coulomb por segundo. Isso aqui é ampere. Logo, ampere vezes segundos será coulomb. Então tem que prestar atenção nisso, tá? A resposta só será em coulomb se C somente C a corrente estiver em ampere e o tempo em segundos. Então nós já sabemos aqui, fazer isso aqui é rapidinho. Tá. Só que olha o que aconteceu. Sem querer querendo, eu acabei de enxergar uma propriedade. Qual propriedade, professor? Tu pode falar? Sim, vou te explicar. Se por um acaso o produto de duas grandezas resultar numa terceira grandeza, se por algum motivo o produto de duas grandezas resultar numa terceira grandeza, você acha essa danada pela área. Então, a grandeza é numericamente, deixa eu só voltar aqui, ó. Essa grandeza, deixa eu apagar aqui, ela é numericamente igual à área. Então, nesse caso, não precisaria, porque eu já tenho a manha. Mas vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para tu entender. Veja. Y vezes X, corrente vezes tempo. Eu tenho a ideia de que corrente vezes tempo é a quantidade de carga. Então, eu poderia ter achado, dentro do gráfico corrente versus tempo, a quantidade de carga pela área. Aí tu vai falar, nossa, estou muito impressionado, impressionada. Isso aí não me ajudou em nada, porque é óbvio. Beleza. Se tu pegar, por exemplo, olha só, tu pega um gráfico clássico, isso aqui é matador mesmo. Tu pega um gráfico clássico, deixa eu pegar aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar. Um gráfico clássico de velocidade versus tempo. E aí tu pega aquele gráfico clássico de, aqui, ó, uma reta subindo. Para quem não sabe aqui, turma, ou para quem não lembra, é um gráfico clássico de movimento uniformemente variado.
onde você tem que o valor da velocidade está variando, mas com a aceleração constante. E aí eu poderia te perguntar assim, graficamente, como é que tu faz para achar o deslocamento escalar? Ora, se eu tenho uma noção de que velocidade vezes tempo é deslocamento, para eu achar o deslocamento escalar dentro desse gráfico, bastava eu achar a área. Então, se eu fizesse a área, eu já achava o deslocamento. Tá, mas tem mais? Claro. Imaginem que vocês peguem, por exemplo, um gráfico de força versus tempo. Existe uma grandeza que é força vezes tempo. Deixa eu pensar. Aplica uma força durante um certo intervalo de tempo. Será que existe alguma grandeza? Já sei. Impulso. Então, para eu achar o impulso, bastava eu fazer a área da figura. Porque força vezes tempo é impulso. Entendi. Nossa, funciona bem mesmo, né, prof? Claro. Olha lá. Pressão versus volume. Puxa, será que existe alguma grandeza que é pressão vezes volume? Sim, lembrei. Claro que eu lembrei. Trabalho termodinâmico é igual a pressão vezes a variação do volume. Então, a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho termodinâmico. Então, isso tudo nós temos que enxergar a partir do gráfico. Que baita propriedade. Até eu fiquei empolgadinho, tá? Vamos para as questões mais peçonhentas. Valendo. Bom, são questões clássicas também, tá? Você tem aqui, ó, a informação escondida no parênteses. Então, tu pode ter aqui, ó, miliamperes ou simplesmente amperes. Mas quando houver alguma armadilha, vai aparecer um miliamperes. E a grande armadilha está aqui, ó. Estamos bitolados a falar sempre segundos. E aí aqui vem aparece horas. Aqui, turma, eu vou colocar os mesmos 5, só que são 5 horas. E aqui, só para dar uma quebrada, eu vou colocar a tua nota, 10. Eu estou expondo para o Brasil a tua nota, sem medo de falar a nota 10, ok? Aí eu posso perguntar assim, ó, essa pergunta é muito bandida. Qual é a quantidade de carga no sistema internacional? Aí o aluno que é um malandrão, que não presta atenção, ele vai fazer 10 vezes 5, 50. Só que mal sabe ele que é 50, listening, miliamperes hora, ó, miliamperes hora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar agora para Coulomb, que é aquela parte que nós já vimos. Então, esse mili é 10 na menos 3, o ampere é Coulomb por segundo, e aí o hora eu tenho que multiplicar por 3.600. Então, turma, vai ficar um pagode mais ou menos assim, ó. 50 vezes 10 na menos 3, vezes aqui o ampere Coulomb por segundo, e hora eu vou multiplicar por 3.600. Então, a nossa quantidade de carga é igual. Eu sei que 10 a menos 3 vai cortar com 1.000, então isso aqui vai ficar 3,6. Ou seja, ficará 50 vezes 3,6. Gente, deu uma pane no sistema, alguém me desconfigurou, que eu não sei quanto é 50 vezes 3,6. Estou muito ansioso. Tem alguém nessa super turma que sabe dizer quanto que é 50 vezes 3,6? Note que essa continha já é praticamente aquela revisãozinha de conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Tu faz isso direto, né? Pessoal, tem alguém aí, por favor, que sabe de dizer quanto que é 50 vezes 3,6? Veja como são as coisas, né? O aluno que gosta de matemática básica, cara, isso é muito impressionante, né? Isso é muito impressionante, tá? Obrigado, Bruce.
Porque se eu te perguntasse quanto que era 100 vezes 3,6, tu não ia nem pensar. Tu ia falar na hora, 360. Veja como as coisas são. O hábito de praticar matemática básica. Tu ia fazer assim, ó. Tu ia fazer 360 dividido por 2, 180. Seria 1000 vezes mais rápido. E perceba que tem gente que está ainda multiplicando 50 vezes 3,6. Não você, é óbvio. Mas tem gente que estaria ainda não sabe se desce a casa, se empresta do vizinho. Meu Deus, se pega o dedo emprestado do concorrente no meio da prova, bate na mão do concorrente, empresta um dedo aí que eu quero continuar contando. Daqui a tua mão. Aí continua contando, mas é algo muito simples, né? É só uma questão de hábito, tá? Então nós temos aqui, ó, 180 coulombs. Beleza? Ok? Belezinha? Então vamos nós. Aí, turma, o que, que vai acontecer? Veja lá. Vamos apagar aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Essa é uma situação recorrente. Você não pode usar kit para achar carga nessa figura, porque a corrente não é constante. Como é que tu faz? Área. Por isso que é importante eu saber a propriedade, que a quantidade de carga é nu. Por que numericamente? Porque se eu fizer a área, vem em metro quadrado. E metro quadrado não é unidade de carga. Então eu só pego o número e a unidade eu coloco, porque vai depender do exercício. Então vamos nós, quantidade de carga no gráfico corrente versus tempo, a própria área, numericamente igual a área, tá? Beleza. Aí, turma, vamos aos detalhes finais dessa aula, que é o seguinte. Vamos rapidinho, sem enrolação aqui, ó, porque nosso tempo é realmente escasso. Olha lá. Existem alguns vestibulares, como eu sempre digo, tem que ter um contexto para que seja cobrado isso, né? Que vão falar sobre corrente contínua. O que é corrente contínua? Os portadores de carga mantêm o mesmo sentido. Ou seja, o sentido da corrente elétrica é sempre o mesmo. Mas como assim, professor? O sentido. Se é horário, sempre será horário. Se for anti-horário, sempre será anti-horário. Então, quando você mantém o sentido da corrente elétrica sempre o mesmo, chama-se corrente contínua. Ok? Tá. Uma coisa que eu preciso saber que é importante é pilhas e baterias. Aqui no caso, as nossas pilhas, né? São geradores de corrente elétrica. Mas normalmente o que tu precisa saber é esse básico. Pilha é corrente contínua. Pilha é corrente contínua. Isso é um macete bem importante. Pilha é corrente contínua. Gente, como vocês estão acostumados a fazer provas do Brasil afora, né? E até mesmo fazem questões aí mega, super blaster difíceis, o que pode acontecer? Pode acontecer de vocês pegarem, por exemplo, tá? Não que seja, mas pode acontecer, tá? Ah, vocês vão pegar lá alguns exercícios decorrente que envolve, por exemplo, campo elétrico, força elétrica. Porque, na verdade, tem, né? Você tem uma análise mais CDF, que nós veremos lá em eletrostática, essa ideia de campo elétrico, força elétrica. Então, tem que só ter um pouquinho de paciência, que nós não abordaremos aqui. Então, lá na aula de eletrostática, a gente pode comentaremos sobre a ideia de qual é a influência do campo elétrico em relação ao sentido da corrente? Qual é a influência da força elétrica em relação ao sentido da corrente? É em outro momento. Uma outra versão que pode ser falada é a corrente contínua é aquela que você mantém a polaridade da pilha. Então, aonde é mais, sempre é mais. Porque quando você fala em corrente alternada, você alterna a polaridade. Ou seja, você alterna, fica alternando o sentido da corrente elétrica. Então, aqui nós temos, nesse desenho, isso aqui é importante, tá? Algumas pessoas agora vão me perguntar, tá, isso aqui é corrente contínua? Sim, é contínua e constante. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é... Deixa eu pegar aqui da origem, para tu enxergar melhor. Aqui, ó.
Essa daqui é contínua e variável, porque o valor está mudando com o passar do tempo, tá? E aqui, turma, outra coisa que é massa eu saber. O que nós temos desse slide é uma representação de corrente alternada. Como é que tu representa? Com valores positivos e negativos. Mas, professor, existe corrente negativa? A ideia é assim, turma. É para tu representar. Porque como os portadores de carga ficam alternando o sentido, para você representar um determinado sentido e depois outro determinado sentido, você usa o sinal de mais e de menos. O mais em um sentido, menos é outro sentido. Então não tem a ver com ganhar ou perder. E fiquem calmos que vocês não vão fazer contas avançadas, a não ser que tu vá fazer um ITA da vida. Aí é outra coisa. Você aqui tem uma clássica função senoidal. Mas, professor, isso é bom para um Enem? Para uma UFSC, para vestibulares de Santa Catarina, vestibulares do Paraná, vestibulares de São Paulo, alguns? Não. É só uma ideia básica que eu precisava saber, tá? Bom, vamos lá para uma questão. O gráfico mostra como varia a intensidade da corrente elétrica em um condutor submetido a uma diferença de potencial elétrico. A intensidade da corrente elétrica média no intervalo de tempo de 0 a 10 segundos é de... Vamos lá. Com os nossos olhos bem atentos, eu já começo a questão. Primeira coisa que eu faço, já estou com o olho bem atento nos eixos. Já sei que é corrente elétrica e tempo. E mais, já sei que a corrente elétrica está em miliamperes. E aqui a corrente elétrica está em segundos. Desculpa, o tempo está em segundos. O que eu preciso lembrar? Como eu quero saber a corrente média, como é que se faz para achar a corrente média? Olha que molezinha. A corrente média nada mais é do que a carga total que atravessa uma seção transversal durante um certo intervalo de tempo, que no caso aqui, 10 segundos. Então, o tempo de 10 segundos eu já tenho. Falta eu achar a quantidade de carga nesses 10 segundos. Como é que eu faço para achar a quantidade de carga? A área da figura. Que figura? Você tem um retângulo na primeira ideia e você tem um trapézio na segunda ideia. A soma dessas duas áreas é o que nos interessa. Então, vamos fazer bem rapidinho aqui, tá? Qual que é a primeira área? 4 vezes 5, ou seja, 20. Mas não se esqueça, 20 mili... Aí aqui não é ampere, né? Fica 20 milicoulomb. Por que milicoulomb? Porque fica ampere vezes segundos. Ampere vezes segundos é coulomb. Então, nos dará uma carga... Opa, desculpa. Vai dar uma carga de 20 milicoulomb. Tá? Qual que é a outra ideia? A nossa carga ali referente à figura verde. É um trapézio, né? Então, vamos fazer continha. A área é numericamente igual à quantidade de carga de 5 a 10. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior tá aqui, ó, que é 8. Eu vou colocar no final só o mili, tá? Para não ficar aqui confuso. 8 mais a base menor, 4, vezes de 5 a 10, 5, sobre 2, que é a própria equação, tá? Olha lá, 8 mais 4, 12. 12 vezes 5, 12 vezes 5, 60. 60 por 2, 30. Mas não se esquece daquele mili. Tá? A quantidade de carga, 30 milicoulombs. Então, a quantidade de carga total será 20 mais 30, ou seja, 50. Mas é 50 mili. Se quiser colocar aqui, coloca 10 na menos 3. Só para não fazer nenhuma besteirinha no final. Corta 50 por 10, 5. 10 a menos 3, mili. Então, a resposta é mili mesmo. Vai ficar 5
miliamperes. Então, a resposta certa, letra C. Beleza? Tranquilo, turma? De boa? Então tá, seguimos. Próxima ideia. Aqui é uma noção que muitas pessoas me perguntam, que é o seguinte. Quando nós acendemos uma lâmpada, acionamos um interruptor, no mesmo instante, de forma instantânea, a luz acende. Então, por exemplo, acendi o interruptor, apertei no interruptor, ó, apertei, desapertei, apertei, desapertei, apertei, desapertei, apertei. Então, na hora, a luz acende. Bom, algumas pessoas, poucas na verdade, cada vez menos, graças ao bom Deus, acham que os elétrons saem do interruptor e rasgam na velocidade da luz os fios, passando então na lâmpada. Por isso que acende tão rapidamente a lâmpada. Mas esse é um erro, não diria, bom, absurdo, ponto. É um erro absurdo. Vamos fazer aqui uma análise. Na verdade, os elétrons já estão na rede. Já está apinhado de elétrons na rede. Tá? Já existem os elétrons distribuídos. Então, o que acontece? Quando você aciona o interruptor, a luz acende na hora, porque os elétrons já estão na rede. Não é porque sai da tomada e passa na velocidade da luz lá pela lâmpada. Isso é um erro brutal. Então, o que eu preciso saber? Cara, não há necessidade nenhuma de eu ficar deduzindo equações extremamente cansativas. O que você precisa saber? Que a corrente elétrica tem uma velocidade baixa. O que nós temos aqui na velocidade da luz é o campo elétrico. Então, é bem simples. Muitas questões perguntam isso, não muitas, mas tem. Então, o que eu preciso saber? A velocidade da corrente elétrica não é na velocidade da luz. É até estranho falar isso, mas é uma afirmação que pode aparecer, então é uma falciane. A corrente elétrica não anda na velocidade da luz, tá? Não faz nem sentido. Belezinha? Então tá. Vamos seguir aqui, ó. A famosa questão da UFSC adaptada. Por que adaptada, prof? Porque é o seguinte, ó, essa é uma questão raiz de eletrodinâmica e uma paradinha dela ali, uma partezinha dela era sobre campo magnético em fios. Como nós não temos aqui a ideia de falar sobre magnetismo, apenas sobre a parte da eletrodinâmica, eu fiz uma adaptação. Tirei alguns itens e uma figurinha ali, tá? Começou. Um estudante de física realizou um experimento no laboratório para medir a variação da intensidade da corrente elétrica em um fio condutor retilíneo extenso em função do tempo, além de outras propriedades físicas. No gráfico abaixo é mostrado um dos resultados do experimento. Beleza. Vamos lá ver. Aqui nós temos o gráfico ao lado. O gráfico é corrente elétrica versus tempo. As unidades estão no sistema internacional, não preciso me preocupar. Então agora é simplesmente eu resolver as alternativas. Com base no enunciado e nas duas figuras abaixo, por que duas? A outra eu tirei. Assinale as proposições que são corretas. Número 1. A carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio condutor entre 2 e 4 segundos vale 4 coulombs. Então, o que eu tenho que fazer? Achar a área da figura entre 2 e 4. Então, entre 2 e 4 é esse retângulo vermelho. Qual que é a área? Base 2, altura 1. Então, essa área nos dará uma quantidade de carga de 2 vezes 1, ou seja, 2 coulombs, e não 4, como o problema falou. Já começamos moendo a questão. A primeira já é falciane. 2. A corrente passa a ser constante a partir do tempo 2 segundos? Vamos nós. Veja que de 0 até 2... Opa! Eia!
Só um pouquinho, turma. Voltei. Aqui, ó. Deixa eu pegar a minha régua aqui, ó. De 0 até 2, ela é variável, porque está aumentando o valor. E depois de 2 para frente é constante. Então, beleza, porque o valor é o mesmo. Então, verdadeira a alternativa 2. 4. Os elétrons se deslocam no fio condutor com velocidade próxima da luz? Falciane. Já vimos ali que isso é um absurdo. 8. O número de elétrons que atravessam uma seção transversal do fio condutor entre 2 e 6 segundos vale 2,5 vezes 10 na 19 elétrons. Então, eu quero entre 2 e 6. Qual é a quantidade de elétrons que atravessa? Vamos lá. Entre 2 e 6, vamos pegar aqui, ó. Entre 2 e 6. Eu tenho essa figura aqui, esse retângulo aqui, tá? Então, vamos começar aqui com calma. A base de 2 a 6, 4. A altura é 1. Como as unidades estão no sistema internacional, a quantidade de carga será a área. 4 coulombs. Ok. Uma vez que eu sei a carga, eu faço Q igual a N vezes E. A carga é 4, o N eu estou caçando e o E é o famoso E de carga elementar. 1,6 vezes 10 na menos 19. Vai ficar, deixa eu trocar de cor aqui para... Não, vou manter aqui, ó. N é igual a 4 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Bom, para não ficar enrolando aqui, turma, é o seguinte. Se eu dividir, tá? Se eu dividir 4, oxi, 4 por 1,6, isso vai dar 2,5, tá? E esse 10 na menos 19 sobe como mais na 19. Então, a resposta está super correta. O N dará 2,5 vezes 10 na 19 elétrons. Então, a alternativa está supimpa, super correta. Ok? Seguimos. Já disse, qualquer dúvida, pergunte, por favor. Próxima. A próxima alternativa fala o quê? Bora lá. A carga elétrica total que percorre esse fio desde 0 até 6 vale 5 coulombs. Vamos nós. Eu sei que acabamos de fazer, né? Que de 2... Opa, deixa eu só voltar aqui. Eu sei que de 2 até 6 deu 4 coulombs. Então, já sei que equivale 4 coulombs. O que eu preciso fazer para fechar essa questão? Achar a área desse triângulo aqui, ó. Uma vez que eu acho a área desse triângulo e somo com o 4, eu acho a área total. Então, a base é 2, a altura é 1. Como é um triângulo, eu vou fazer 2 vezes 1 dividido por 2. Isso nos dará que 2 vezes 1 é 2, dividido por 2 é 1. Então, isso aqui vai dar 1 coulomb. Então, a carga total será de 4 mais 1, 5 coulombs. Beleza. Carga total, 5 coulombs. Verdadeira a alternativa número 16. E por último, não menos importante, a alternativa 32. A corrente média no fio entre 0 e 6 vale meio ampere. Então ele quer saber quanto vale a corrente média no intervalo de tempo de 6 segundos, que no caso aqui basicamente é a nossa figura inteira. Nós acabamos de ver, não foi agora, menos de 20 segundos atrás, que a corrente, que a carga entre 0 e 6 deu 5 coulombs. Então vamos lá. Corrente média é igual a carga por tempo. O que nós sabemos? Que a carga total são 5 coulombs e o tempo que eu quero considerar 6. Bom, eu não preciso, nem preciso, eu me recuso aqui a fazer. Eu nem preciso fazer 5 dividido por 6. Eu sei que 5 dividido por 6 não dá meio, como o problema sugere. Por isso que a última alternativa, ela é falsinha.
Então, nós temos aí a última alternativa como falsinha, tá? Bom, essa aí foi a nossa aula bem boa de corrente parte 2, ok? É isso aí, turma. Estamos indo super bem.